A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão conectados conosco nessa live Batistas Brasileiros. É uma honra e uma alegria poder entrar na sua casa, poder falar a você agora ao vivo ou depois você assistindo este vídeo já gravado. Nós temos o privilégio hoje de receber a professora Deise Correia, que foi secretária da Convenção Batista Brasileira, hoje serve e serviu também, simultaneamente, já por muitos anos, na Convenção Batista Pernambucana, e é membro da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, no Recife. E nós estaremos abordando hoje a questão da história dos batistas na perspectiva feminina. Esse tema, ou essa abordagem, nasce, dentre outras coisas, porque esse é um mês que o Brasil está lutando, está tentando conscientizar as mulheres e homens também a lutarem contra o câncer de mama. Embora homens só sejam acometidos, no caso, em 1% do universo das pessoas que vêm a falecer por conta dessa enfermidade, mas a conscientização é também para o universo masculino, mas prioritariamente para as mulheres, que são aquelas que são mais acometidas, infinitamente mais acometidas do câncer de mama. Então, pensando nisso, né, tentando também trazer consciência ou conscientizar as mulheres nas igrejas batistas a fazerem o exame de toque, a procurarem o ginecologista e fazerem também os exames necessários para afastar de vez qualquer dúvida sobre o câncer de mama, nós vamos pensar a história dos batistas hoje, nessa live que dura mais ou menos 1 hora, na perspectiva feminina. Queria dar as boas-vindas à irmã Deise Correia e pedir a ela que nos esclareça se o silenciamento que há muitas vezes na nossa própria história como batistas acerca do papel das mulheres é decorrente da visão de época, né? Nós não estamos alheios à cosmovisão da época em que os batistas se instalaram no Brasil e desse século XX, que terminou há 20 anos atrás, onde a mulher realmente ocupa esse lugar do isolamento e da invisibilidade. Seria este o caso? Nós reproduzimos aquilo que era próprio da sociedade, e por isso a gente conhece Salomão Ginsburg, e por isso a gente conhece os heróis masculinos, aqueles que vieram fazer o desbravamento em terras brasileiras, e conhecemos tão pouco acerca do universo feminino. Boa noite, irmã Deise, nos esclareça e nos faça conhecer um pouco mais essas mulheres extraordinárias que deram e dão a sua contribuição para que o trabalho batista no Brasil seja próspero. Boa noite, batistas do campo baiano, querido campo também, porque tenho laços familiares bem presentes na história da Convenção Batista Baiana, a partir do pastor Samuel Santos, que foi pastor 52 anos na Igreja Batista de Itapetinga, meu tio, e tendo Walter Santos Batista na Igreja Batista de Sião, em Salvador, e tantos amigos baianos e tantas mulheres importantes na história da Convenção Batista Baiana e do Brasil Batista. É um prazer estar com os irmãos na noite de hoje, com a família baiana, para este encontro, esse bate-papo. Irmã Deise, nos conte um pouco sobre a sua pesquisa, que a senhora tem de conhecimento pessoal ou por alguém que tenha pesquisado. Nos fale um pouco dessas mulheres, talvez a começar por Anna Begby, que são tão importantes nessa trajetória dos batistas no Brasil. A nossa história começou tudo com o casal, William Begby e Anna Begby. É interessante que era o ano de 1881, quando eles casaram, e bem jovenzinhos, já Deus havia o convocado para uma obra missionária. E foi para o Brasil que eles vieram já em lua de mel, viajando com
um período tão longo de uma viagem. E é interessante que há registros, no início da nossa história, da fala de William Bagby. E eu acho muito interessante, quando ele chegou no Rio de Janeiro, o casal vindo, nomeado pela Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e no dia 2 de março eles aportaram no Rio de Janeiro. E a história diz que ele escreveu a seguinte carta com um trecho que me chama a atenção. Ele diz assim: é uma cena mais linda que meus olhos já contemplaram, mas contemplando esta noite o esplêndido panorama de luzes cintilando à beira d'água, na encosta das montanhas e mesclando-se com o brilho das estrelas, meu coração sangra, porque aqui há milhares que estão sem Deus e sem esperança, caminhando à sombra de um eclipse. Oh, como essa cena me chama a atenção. É verdade. Como se acha que essa terra precisa ter noite e dia a presença do Senhor. Essa expressão sai de um jovem missionário americano. E quem transcreve isso é Zacarias Taylor. Mas Zacarias não diz que ele estava acompanhado de Anna Bagby. E Zacarias também não fala a respeito da sua mulher. Zacarias afirma que essa demonstração que ele sentiu já amor pelo Brasil e pelos brasileiros. E isso vem no cenário da história dos primeiros missionários. Na Bahia, ele, então, sofre perseguição, mas não é só ele que sofreu perseguição. Ana também sofreu perseguição, porque ela bem marcada foi de pedras, atingiu, voltou. Ele disse: irmão Bagby, o que foi isso? E ele contou que tinha sido a pedrada. E ele disse assim: eu nunca vi em toda a minha vida coisa tão bela como esta ferida. Preferia ter em minha cabeça essa ferida a qualquer coroa da monarquia da Europa. Ana estava junto com ele também. Não faz nenhuma referência e se mantinha calada, porque naquela época a mulher também era colocada à margem e ela não tinha, mas Anna Bagby era muito inteligente e ela amava também a obra missionária, porque ela também foi chamada, não foi só ele, e ela não veio porque estava casada com ele, é porque os dois antes conversaram e ela disse: Deus me chamou. Eu sou uma vocacionada. Mas não há nenhum registro de qualquer palavra de Anna Bagby. Mas Ana começou a trabalhar com as mulheres. Agora, esse seu trabalho não é registrado, não era visto pelos homens. Depois houve um resgate dessa história através já da organização das mulheres que foram se formando porque elas estavam fora do contexto. E até o nosso grande Bratcher,
que era o apóstolo do sertão, ele também não olhava o trabalho das mulheres. Ele ia avançando e por trás desse avanço tinha as mulheres em oração. As mulheres orando. Assim como as mulheres tiveram aquele encontro com Paulo às margens de um rio, aquele grupo de oração, foram elas que sustentaram o ministério de Paulo. Ai de Paulo se não fosse aquelas mulheres. E a grande Lídia que abriu a sua porta, a sua casa, para receber estrangeiros, homens, e acolher e orar. E ali foi a primeira plantação de igreja, e ali foi a primeira igreja a sustentar obreiros. Então, as mulheres, no início da história dos batistas, elas eram úteis para orar, úteis para preparar os seus maridos para o exercício do ministério e a caminhada, mas não tinham vez. É muito interessante esse aspecto, porque a convenção começa a se estruturar com o nome de União das Igrejas Batistas do Sul do Brasil. E essa estrutura nasce toda com homens compondo as comissões. Não entrava nenhuma mulher nas comissões, só homens. E depois, logo, Pernambuco é sempre adiante das coisas, viu? A primeira convenção batista estadual foi Pernambuco, foi em Pernambuco. E Salomão Ginsburg foi o grande incentivador. Mas Dona Ema continuava no silêncio. Ela não tinha essa oportunidade de falar à igreja. Então, ela também começa, em Pernambuco, o trabalho com as mulheres. Era um trabalho de formiguinha, um trabalho silencioso. Assim como Anna Bagby fez no Rio e fez em Salvador, Emma Ginsburg também fez aqui em Pernambuco. E o registro está nas histórias que nós temos da União Feminina. Então, esse movimento de plantação de igreja no Brasil, que a gente sabe que começou lá em Santa Bárbara, e houve tanto tempo, tanta discussão, se era Santa Bárbara ou era a primeira de Salvador, da Bahia, chegou à conclusão de que Santa Bárbara tinha a presença dos estrangeiros, mas a Bahia foi a primeira igreja com brasileiros. Mas qual é o registro de mulher que tem? Também não. Os homens estavam presentes, mas a gente não tem o registro. Mas pastor Roberto, o que me impressiona foi quando foi organizada a Convenção Batista do Brasil. E então, esta convenção, no dia 27 de junho de 1907, ela teve 43 delegados, todos homens. As mulheres foram, mas não eram representantes das 39, nem eram delegadas. Elas não podiam falar, nem cantar. A convenção acontece com o coro masculino, porque só os homens cantavam, eles é que oraram, eles cantaram, eles leram a Bíblia. Então, Bagby foi o primeiro presidente dessa comissão que instalou e foi eleita a diretoria. Mas na diretoria, nenhuma mulher, porque elas também não eram delegadas, elas não tinham voz, não tinham vez. Quem o presidente? F.F. Sorém. Primeiro vice, Joaquim Lessa.
Segundo vice, pastor João Borges da Rocha. Primeiro secretário, Teodoro Teixeira. Segundo secretário, pastor Manuel Sampaio. Tesoureiro, pastor Zacarias Campelo. É interessante isso, que a senhora Magdson, ela quis dar um presente ao presidente da convenção, que era o pastor Sorém, F.F. Sorém. Ela, então, levou o que a gente chama de malete, que é aquela peça de madeira que bate na mesa para dizer tem a palavra proposto, apoiado, ela levou de presente. Mas ela não pôde entregar ao presidente. Ela teve que entregar a um homem e o homem passar o presente dela. Eu fico pensando que é muito interessante que a história começa sem nenhuma mulher participando, sem poder nem cantar. Parece um absurdo. Mas essa é a verdade. Aí eu fico olhando o desenrolar da história e ver que quando os batistas brasileiros completaram 100 anos de convenção, na mesa diretora que foi aí em Salvador, a Assembleia da Convenção, éramos 3 mulheres na mesa. Ao lado de quem? Do filho do Filson Sorém, pastor João Sorém. Ele foi eleito presidente lá em Belém do Pará para presidir a Convenção do Centenário. E esta convenção, tínhamos 3 mulheres. Uma era eu, novinha, entrando na mesa ao lado de João Sorém. A outra era a doutora Alice Neves, do Rio de Janeiro, uma grande advogada, mulher de Deus e líder do trabalho feminino. Outra, Mrs. Sofia Nichols, com a história do trabalho da menina. 3 mulheres. Passa-se o tempo e agora comemoramos 100 anos de Assembleia, que antes a convenção, mas 100 anos de Assembleia. E a diretoria agora é 4 homens. A Laís, estou eu com do João Marcos Sorém. A presença dos Sorém continua. E está Nancy Duzilek, está Tássia, está a doutora Tânia Câmara. Somos 4 mulheres e 4 homens. Mas conquistar esse espaço foi muita luta. Porque as próprias mulheres norte-americanas, elas eram tolhidas. Aliás, um parênteses, a Convenção do Sul está fazendo isso agora, outra vez, né? As mulheres não têm vez mais para nada no sul dos Estados Unidos. Então, a história tem procurado levantar a história de grandes mulheres. Não sei se eu passei assim de relance da primeira convenção para a celebração, já com 3 mulheres, e agora, 100 anos de Assembleia, nós somos 4. E o que Deus tem feito? Tem levantado mulheres para o exercício de muitas funções que eram somente
direito dos homens. Nós estamos vendo, então, que o registro das primeiras missionárias na história dos batistas brasileiros foi Noemi Campelo, casada com Zacarias Campelo, missionários para os índios. A Junta de Missões Nacionais elege o primeiro casal de missionários para os índios, Zacarias Campelo e Noemi Campelo. A biografia dela, para ser escrita, foi uma luta da União Feminina. A biografia de Noemi Campelo. E é linda a história dela. O senhor lembrou, a princípio, numa conversa, Marcolina Magalhães. Que mulher extraordinária, ex-aluna do SEC, mulher simples, mas de um amor pela terra brasileira tremenda e pela evangelização. Aquela mulher, no fim da vida dela, quando ela já nem podia ver, ela sentava-se na calçada de sua casa e, ao ouvir os passos de pessoas, porque a sua visão já não permitia, ela dizia: tem um minuto para uma conversa comigo? E aí ela pregava, ela entregava a palavra de Deus. Essa mulher saiu a semear no Brasil inteiro. E mulheres que são notáveis na história da Junta de Missões Nacionais. E na Junta de Missões Mundiais, o primeiro casal que foi para Portugal, ele era português, mas a Preslidiana, ela era pernambucana de Garanhuns. A história fala de João, mas não fala dela. E hoje os historiadores, graças a Deus, os recentes historiadores dos batistas, eles estão levantando. E eu louvo a Deus pelos livros da Junta de Missões Nacionais e Mundiais, escrito pelo pastor Zaqueu Moreira de Oliveira, que ele retrata a vida de mulheres. Não ficou somente. Ele também tem uma companheira, a doutora Edelvaz, que é extraordinária. E ela foi uma das presidentes e executivas da convenção da Junta de Missões Nacionais. Então, nós temos tido escritores que estão resgatando a história das mulheres, porque a contribuição nossa não é só no âmbito feminino, porque pode dizer, começou com a União Geral de Senhoras, aí aquelas americanas se juntaram às brasileiras, a União Feminina foi, então, crescendo, mas a União Feminina, ela tem, na sua história, mulheres extraordinárias, em várias áreas, na área teológica, de educação cristã, de música, de ação social, de ministério pastoral ao lado do seu esposo, sozinha, levando a mensagem, desbravando, plantando, discipulando, organiza, só não pode dar a ceia e batizar, mas que elas fazem tudo, fazem. Então, eu fico pensando, uma missionária chegou assim para mim e disse assim, tem 6 meses que eu tenho um grupo para ser batizado, peço a convenção e não encontra-se um pastor para ir lá batizar. E sabe o que está acontecendo, Deise? Eu disse o quê? Um já foi para a igreja Assembleia de Deus lá da cidade, porque não chega ninguém para batizar. O outro, eu estou atrás dele, ele está se desviando, eu vejo daqui a pouco a outra. Então, essa é a realidade. Nós temos valores e a história deixou de registrar feitos magníficos. Mas nós continuamos. Nós continuamos. Essa justificativa de que começou com a União Geral, mas começou com a União Geral.
Precisava começar por algum lugar. Se você não me deixa ser membro da Assembleia, se você não me permite participar da diretoria, eu vou fazer a revolução que precisa ser feita a partir do meu lugar. Uma visão quase que freiriana, na verdade, né? Libertária, dizendo assim, eu vou começar de onde eu estou e a partir daqui eu vou ocupar os espaços que vocês não me permitem ocupar. A sua fala tem provocado algumas pessoas. Eu aqui tenho alguns irmãos e irmãs que já falaram. Boa noite, é a missionária Marta Borges dizendo, lembro com saudades quando trabalhei com você no escritório da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco, nos meus tempos de SEC. Marta, prazer, Marta. Que privilégio ouvir a professora Deise Correia. Foi uma bênção, enquanto cessista, trabalhar com a professora Deise na Igreja Batista da Rua Imperial. A Jane Santos. Quem foi? Jane Santos. Jane, que prazer, Jane. Amém pela memória e vida da professora Deise Santos, diz a Mônica Moraes, a participação feminina está crescendo. Luiz Nascimento, ele diz, esses silêncios e ausências são, na verdade, eloquentes testemunhas históricas. Bom vermos essas memórias sendo resgatadas. E a Tereza Vieira, ela diz, parabéns, professora Deise, por nos presentear nessa noite. Enquanto a senhora falava, eu me lembrava de Beth Antunes, né? Sim, dona Beth, historiadora extraordinária. E que eu lembro quando, do centenário que ela propunha, que era 1871, e que ninguém deu atenção, né? Somente na Convenção do Sul é que se faz um registro nas atas e na história, porque no Brasil ninguém prestou atenção. Me lembrei, eu vou pedir ao Luiz que projete aqui também, um livro da doutora Bianca Daebs, que foi professora do nosso seminário, é uma anglicana hoje, foi batista, hoje é anglicana, e ela fala sobre a história das mulheres batistas soteropolitanas. Sião, mas ela trabalha muito a questão das mulheres do subúrbio. E tem uma narrativa muito bonita nesse livro, quando ela fala das mulheres da Igreja Batista de Plataforma. Elas faziam tudo acontecer, isso que a irmã Deise acabou de falar, e esperavam o pastor chegar. Só quando ele chegava é que tudo aquilo era validado. E eu também me lembrei, e aí pode tirar, Luiz, eu também me lembrei de uma viagem que eu fiz a uma cidade do interior da Bahia, muitos anos atrás, duas das nossas missionárias esperando o pastor para fazer o batismo e dar a ceia. E o carro onde eu ia quebrou. E quando eu cheguei lá, eles já estavam prontos, era a missionária Maria Mabel e a Ana Áurea. E quando eu cheguei, elas já estavam quase que dispensando o pessoal, porque o pastor não ia chegar. E eu me propus a entrar com elas no batistério, mas o batismo ser feito com elas, para que não tivesse problema, já que elas eram missionárias da convenção, e a mesma coisa na ceia. Então, elas falariam as palavras, elas distribuiriam, elas fariam tudo, e eu diria aquela palavra que só é dada, ou as palavras que só é dado ao homem, o privilégio, né, histórico de pronunciá-las. E elas ficaram morrendo de medo de serem advertidas, e eu tive que chamar para mim e dizer assim, chamarem você a atenção, você disse que fui eu que fiz essa loucura. Esse assunto nunca veio à tona, até onde eu sei, eu é que estou sendo indiscreto, uns 20 anos depois, e narrando essa história. Mas eu falo em nome de muitos pastores, sem as mulheres e sem esse ministério invisível que as mulheres exercem na Igreja Batista, na Convenção Batista, na Associação Batista, o nosso ministério e a Igreja Batista não seria o que ela é hoje historicamente. É óbvio que nós estamos condicionados historicamente e reproduzimos aquilo que era a cosmovisão da época, mas isso é algo que chega a nos machucar historicamente, e talvez haja necessidade de um pedido real de perdão para que a gente possa trazer essas memórias, não apenas numa live, mas numa publicação histórica mesmo, reconhecida, oficial. Né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre tempos modernos. O não reconhecimento do Ministério Feminino Batista por parte de grande número de líderes e de grande número de pessoas da igreja, não seria a perpetuação
a rejeição de toda e qualquer mulher como vocacionada, não seria a perpetuação desse estado de invisibilidade? Pastor, processo educacional, ele é transmitido. A vivência educacional, ela é repassada de pai para filho. Não é isso? E as palavras falam, mas as ações falam mais alto. Então, é muito difícil, dentro de um sistema educacional e dentro da própria sociedade brasileira, que demorou também a dar lugar à mulher ter voz e voto, não é? Dentro da própria sociedade brasileira. A mulher também não tinha direito de votar no sistema político e da gestão administrativa da nossa nação. Isso está, eu vou usar até uma palavra de Deuteronômio, inculcado na nossa mente, personalidade, e que influencia. Então, e a nossa sociedade brasileira, formada com toda essa miscigenação e com toda essa raízes misturadas de 3 raças, etc., e depois de um período tão longo de dominação portuguesa e tentativa de outros povos também de dominarem, e a mulher sempre colocada para os serviços domésticos, os serviços da casa. Então, tudo isso está enraizado na sociedade brasileira e, consequentemente, as nossas igrejas são formadas do povo que veio dessa formação educacional. Então, é difícil para muitos, com essa sua educação bem voltada para a figura masculina como líder, chefe, o dono, de aceitar facilmente uma transição de liderança, vendo a liderança feminina. Eu estou há 28 anos como executiva da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. 28 anos. Conheço o meu estado assim, na palma da mão. Conheço a realidade de muitas igrejas e de mulheres. Alguns anos atrás, eu era convidada para pregar nas igrejas pelas mulheres que faziam pastor convidar, mas pregando embaixo e não na plataforma. Não pregando no púlpito, e sim numa estante de música. E eu preguei até naquelas estantes de música de ferro, assim, que ela balança, né? Se a Bíblia fosse mais pesada, ela ia para esse lado, a gente segurar, não é? Porque nos santos dos santos, a nossa presença não era. Então, eu ficava sentada no banco e do santuário e ia. Nunca me senti desprestigiada. Eu ia como se eu estivesse no púlpito, em qualquer lugar, porque a mensagem Deus tinha me dado. E Ele tinha me oportunizado isto. Mas isso não é tão longe, não. Depois é que começou essa mudança de subirmos a plataforma
sentar, entrar no gabinete pastoral, orar e pregar a mensagem, e o pastor está ali, e ele nos apresentar. Então, esse é um processo de educação, que vai aos poucos sendo difundido e vai sendo aceito. E essas transformações vai acontecendo no mundo lá fora, na sociedade, porque nós estamos com mulheres em liderança no mundo inteiro, em todas as áreas científicas, governamentais, educacional, tudo tecnológica. Aliás, tem mais mulheres agora como presidente de bancos e de grandes empresas do que de homens. Eu sei que a sociedade brasileira, o elemento feminino é um número muito expressivo, maior, mas as universidades estão cada vez mais colocando no mercado de trabalho mulheres, então nós estamos sendo mais vistas no mundo lá fora. Consequentemente, a igreja também acordou e percebeu do valor que nós, mulheres, não somos apenas as decoradoras das festas da igreja, as mulheres que oram, as mulheres que visitam, porque talvez elas tenham mais tempo do que eles, essa era uma das primícias, são as mulheres que têm que pensar como agraciar o seu pastor, e ela é que tem que lembrar que o dia do pastor, e que é o dia da esposa do pastor, são elas que vão cuidar dessa... Mas começaram a nos ver como pessoas capazes de... E, nesse momento, começa um processo de educação que o mestre já tinha, há 1000 anos atrás, dito isto. E ele valorizou, e ele não se esquivou, porque era uma mulher, se ela não era da mesma raça, se ela era pecadora, se ela estava ali junto ao poço, fugindo da sociedade que marginalizava ela, e ele chegou junto, e ele conversou, e ele valorizou ela. Então, essa coisa vai sendo mudada, e o processo cabe aos pastores das nossas igrejas, a não pensarem que a mulher só pode ser professora do berçário de criança, mas que ela pode ser professora da classe dos doutores também, porque ela também o é. Sabe, pastor, eu me impressionei quando eu fui aos Estados Unidos e visitei Miss Dorine, a doutora Dorine, que foi diretora do IBER durante tantos anos. Ela era doutora em teologia. E ela aposentou-se, foi para os Estados Unidos e casou. Sabe que na igreja dela, ela não podia ensinar a classe da escola bíblica dominical? E eu fiquei assim, horrorizada, não podia, porque era só homens que ensinavam a classe de mulheres. Mas, professora, eu uma vez, pastor, a minha diretoria toda era composta de mulheres, somente eu Sim. era homem. E eu convidei um casal para ser orador do nosso acampamento. E no meio do acampamento eu fui chamado pela esposa do casal, pela esposa, que ela tinha uma palavra, Igreja Batista tradicional, eles eram tradicionais, sim, mas que ela tinha uma palavra de Deus para mim. Aí, quando eu parei para ouvir, ela disse assim: eu estou lhe dizendo que a sua igreja está debaixo de maldição. E eu falei: mas por quê? Qual é a maldição? Ela disse assim: é que a sua diretoria, eu notei que a sua diretoria é toda composta de mulheres. E Deus não aprova uma coisa dessa. Eu estou falando de uma mulher. 30 anos de ministério, então isso tem menos de 30 anos.
né? Então, assim, aí interessante é que a reprodução do discurso de dominação, de reserva de mercado, eu acho que para mudar isso tem que quebrar a reserva de mercado, há muito receio do ingresso de novos concorrentes. Né? Eu fiquei impressionado com isso, né? E foi algo que me assustou na época. Eu não tinha essa consciência ainda e fiquei abismado com isso. Mas alguns recadinhos aqui para a gente. Que boa aula de História dos Batistas, destacando o importante lugar ocupado pelas mulheres. Parabéns, professora Deise Correia. Quem fala é a Joelma Matos Soares Fonseca. A Mônica Torres diz, professora Deise, tem sido exemplo para as mulheres de Pernambuco, mulher guerreira que motiva as mulheres de Pernambuco a cumprir a sua missão, servir a Deus com muita alegria e determinação. A Sueli Lima, a irmã Sueli Lima, ela diz, realmente, as mulheres são muito importantes no ministério. Sim, Ronilda, eu acho que sim, no livro do missionário Jaziel, ele narra a história que eu contei aqui há pouco. Pastor Júnior Lola, deixe-me dizer uma coisa, já faz algum tempo que a convenção decidiu que quando o pastor não puder ir, já é alguma coisa, não é ideal, os missionários ou missionárias podem realizar tanto a ceia quanto o batismo. Me parece que foi numa assembleia aqui em Salvador da Convenção Batista Brasileira, salvo engano, se a minha memória não estiver me traindo. Então, quem fez isso aí, o pastor está fazendo uma confissão de que ele não vai revelar nome, o nome pode ser revelado porque não há punição, porque a convenção já prevê que quando não houver disponibilidade de um pastor para fazer, o próprio missionário, a própria missionária pode fazer realizar esses ofícios que são próprios do pastor. Aliás, não somente esse, né? A bênção apostólica, só quem pode impetrar são os pastores. São umas coisas estranhas que a gente incorpora da cultura, né? Ou traz da cultura, talvez do clero aí, e que, apesar da gente ter como princípio que a única regra de fé e prática é a Bíblia, mas não está escrito em lugar nenhum que o não pastor não pode batizar, por exemplo. Nós temos o caso do Filipe, que era diácono, salvo engano, que batizou o eunuco. Mas a gente reproduz e eu respeito isso. Aquele era o momento, e perder aquela oportunidade, o que é que impede? Aqui está a água, então vamos batizar. Ele poderia dizer, não, eu não sou pastor, eu preciso ir a Jerusalém, chamar os apóstolos, talvez eles possam te batizar, mas a oportunidade apareceu e não tinha isso, não foi? Uma missionária da Junta de Missões Mundiais, e ela estava num dos países da África, e tantas pessoas para serem batizadas. E um dia ela disse, eu vou dar a louca. Ela disse, eu vou dar a louca. Por quê? Eu aqui preguei, eu aqui discipulei, eu aqui comprei a propriedade, eu aqui construí, eu aqui vou para o parto, aqui eu pego o bebê, eu aqui preparo para batismo, eu aqui faço a cerimônia de fúnebre, e agora eu vou esperar quando vai vir esse missionário, o povo africano precisando ser batizado, e ela batizou, e houve vários zum lá fora, mas ela enfrentou, teve coragem de fazer. Eu acho... Alguém vai dizer assim, mas o batismo não salva, para que essa agonia? Aí a gente poderia fazer a pergunta seguinte, se não salva, para que essa agonia? Que só o pastor... o cumprimento da ordenança, não é? Se não é essencial a salvação, então deixa o missionário fazer, a pessoa que ganhou e que discipulou fazer o batismo, realizar o batismo. Então, nós temos na história dos batistas mulheres extraordinárias que lideraram com capacidade não somente o trabalho da União Feminina, mas que elas, na obra missionária, elas foram pioneiras, construíram, edificaram vidas e a casa do Senhor. E toda a estrutura de organização de uma igreja, ela estava apta para preparar a liderança. Então, ela preparou toda a liderança
E nós temos centenas e milhares de missionárias assim. E mulheres notáveis. Ao lado, eu digo assim, Deus chama cada um. E a cada um ele dá os dons e os talentos que ele quer para o serviço do reino de Deus. Então, chamou mulheres para serem esposa de pastor, companheiras, serem mulheres que participam do ministério dele, e elas são bênção. Agora, pastor, e se chama ela para ser pastora? E se a convoca para um preparo teológico? Quem sou eu para duvidar da chamada de Deus? Eu digo sempre assim, eu não duvido da chamada de homem e de mulher. Os frutos vão mostrar mais tarde. Se são vocacionados, tanto o homem quanto a mulher, porque Deus vai trabalhar na sua vida se ele deixar. E se ele não deixar... Mas muitas mulheres faziam de primeiro curso de teologia, assim dizendo, por que você está fazendo teologia? Ela dizia assim, para conhecer melhor a Bíblia, para ter um conhecimento mais amplo, teológico, ou então eu gosto de línguas e pensei em me deter no hebraico, no grego, etc. Então, eram essas as respostas. Quando começaram depois a dizer que foram chamadas para o ministério pastoral. Mas eu queria fazer um desafio aqui às pessoas que estão assistindo a live ao vivo. Esse é um desafio para quem está ao vivo, né? É redundante, mas é verdade. Se você tem na sua história uma pessoa, uma mulher, especificamente, eu sei que todos nós temos aquele pastor do coração que nos impactou. Lá na igreja, é o pastor José Guilherme de Moraes. A igreja que eu sou pastor, eu sou co-pastor, na verdade. O pastor José Guilherme morreu há muitos anos, mas ele tem um grupo de pessoas que amam e veneram a sua memória, a história que ele construiu e da qual ele é merecedor. José Guilherme foi um homem à frente do seu tempo. Mas eu queria que a gente não colocasse essa figura masculina pastoral e pensasse em uma mulher no ministério da nossa igreja ou onde quer que seja, que Deus tenha sido usado para impactar profundamente as nossas vidas. E eu não tenho dúvidas de que a maioria, se não a totalidade de nós, será capaz de falar, por exemplo, de mulheres que lideraram a igreja quando a igreja não tinha pastor, de mulheres que foram o único ou a única pastora ou pastoreio que essas pessoas conheceram, porque elas eram as missionárias nos campos mais distantes, onde ninguém ia, e elas foram profundamente importantes na vida dessas pessoas. Assim como hoje, a professora Deise trouxe aqui o resgate de algumas mulheres que, por meio do seu silenciamento, ocuparam um espaço de importância, de relevância na obra batista, e ainda que sejam só notinhas de rodapé, aquilo que se diz acerca dela, nós somos reconhecedores e agradecidos por todo o ministério que elas realizaram. Professora Deise, nós estamos chegando próximo do fim. Eu não sei se tem algum ponto que a senhora gostaria de destacar. Aqui, ó. Gervalina Nunes, pastor José Guilherme de Moraes. Eu mexi, foi meu pastor, me batizou aqui em Aratuípe. Nobre pastor, um forte abraço, pastor Helder Magalhães. Não revelei porque deu muita confusão, eu entendi. Jamim Peixoto, professora, já começaram a aparecer o nome das pessoas importantes. Eu não sei se há algo que a senhora entende que é importante ainda revelar para as pessoas que estão participando, para todos nós, acerca de mulheres como Marculina Magalhães, acerca de pessoas que ajudaram a construir esse nome batista em solo brasileiro. Eu quero dizer, o senhor me motivou eu dizer mulheres que, na minha formação e na minha vocação, foram fundamentais na vida cristã. Aldísia Souza, que era etecista do SEC e que foi
da igreja, eu era da Igreja Batista da Rua Imperial, meu tio, pastor Hermes da Cunha Silva, ela foi ETCista, e eu segui os passos como junior entre meus 9 anos, 10 anos. Ela era meu espelho. Hoje usa outras palavras, né? Mas ela era líder, modelo para mim. Não é? Hoje a menina diz é meu ídolo, não é? Mas ela era Martha Hairston. Martha Hairston e Edith Von marcaram a minha vida de educadora religiosa, de vida cristã, me despertaram para a obra missionária. Então, são mulheres que participaram da minha história de vida nessa fase de junior para a adolescência, quando eu tinha que fazer escolhas corretas na minha vida cristã. Assim como hoje, muitas outras mulheres marcam vidas de outras mulheres e de muitos homens cuja sua vida foram tocadas por mulheres extraordinárias. E a história dos batistas tem centenas de mulheres extraordinárias, que a gente pode dizer, essas mulheres são mulheres vocacionadas para os ministérios que ela tem ocupado ou ocuparam no passado. Seu microfone. Luceia, eu querendo não fazer barulho e acabei. Temos muitos nomes aqui de pessoas, de mulheres, olha que coisa linda. O Evenos, foi missionário de missões mundiais, ele diz, professora Jamim Peixoto. A Tabita Souto diz, minha mãe, Ruth Isabel, Margarida Lemos e Beatriz Silva. A Jane Santos diz, professora Adna Souza Chagas. Ruth Batista Alves diz, Laís Freitas, marcou a minha vida. Laís Freitas, aí na Bahia. Raimunda de Santana Lima diz, senhora Ruth Menezes. E a Menezes, extraordinária. Ela diz, uma das mulheres que marcou minha vida foi Noemi Oliveira, na congregação da Primeira Igreja Batista Ibirataia, a mulher que evangelizou a mim e a minha família. Esses são alguns. Fábia Saldanha. Joelma baiana aqui, pernambucana. Oi? Joelma é uma baiana pernambucana. Pois minha secretária. Professora Cleonice da Silva Nunes, missionária que iniciou o trabalho batista em Aratuípe. Então, aqui o pessoal reconhecendo mulheres como Marculina Magalhães, Beatriz Silva e Margarida Gonçalves foram inspiração para os que a conheceram. Lúcia Margarida, no momento, Lúcia Margarida Pereira de Brito, mulher extraordinária, marcou a história da União Feminina. Então, nós temos aí na história dos batistas esta memória que a gente precisa tornar cada dia mais clara para que as gerações que vão chegando possam compreender que ter 4 mulheres na mesa diretora da Convenção Batista Brasileira é um processo centenário que começa com mulheres não tendo direito de se inscrever numa Assembleia nem de cantar, nem de abrir a boca, nem de cantar. Sem congregacional, não era nem sem direito à voz e a voto. Então, essa é uma conquista que tem que ser cara para nós, temos que valorizar, né? E num tempo em que a gente está vendo a retomada, o retrocesso de determinadas coisas, o número de estupros no Brasil é uma coisa absurda. O número de violência contra a mulher é uma coisa absurda. 40% das mulheres violentadas no nosso país são mulheres do segmento evangélico, que muitas vezes na igreja elas são recomendadas a não denunciarem o agressor, porque alguém disse que a vontade de Deus é que isso aconteça. É a gente entender que esse... Na submissão, não é?
A submissão. Então, tem que aguentar porque você é submissa. Então, nós temos que dizer que hoje quem está agindo assim está tão errado, embora não perceba, quanto aqueles pioneiros que, na melhor das intenções, não deram voz, não deram voto, nem para canto congregacional às mulheres. Não estamos aqui para apedrejá-los. Sabemos que as pessoas são também resultado da cosmovisão da época. Da época, do fruto então, a gente não vai aqui jogar pedra, nós só vamos mostrar o quanto evoluímos, né, e quanto podemos antecipar essa evolução, acelerar essa evolução, se a gente for capaz de compreender que aquele que violenta, aquele que precisa ser denunciado, para que essa mulher não continue sendo violentada, vilipendiada, que ela seja realmente, tenha a sua dignidade respeitada, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Eu queria agradecer a professora Deise Correia, por mim ficaria aqui mais tempo, por duas razões. Primeiro, pela lucidez com que trouxe toda essa temática, a sensibilidade que me cativou lhe ouvir, e dizer aos nossos participantes que a professora Deise, ela veio em nosso socorro, assim, de última hora. Tudo que ela trouxe aqui é o que está no coração. Porque eu queria, inclusive, pedir aos participantes dessa live que orassem pelo pastor Carlos César Novaes. Novaes ia falar na semana passada, ficou de falar essa semana, mas ele ainda está com Covid, juntamente com sua esposa, e está carecendo das nossas orações. Professora Deise, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, por sua lucidez, por sua sensibilidade, por sua capacidade diplomática de dizer coisas que, ditas de outra forma, poderiam soar de maneira mais agressiva, mas a senhora coloca com um dulçor extraordinário. Muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, pela aula que nos deu nessa noite, e a senhora tem a palavra para encerrar a sua participação na live de hoje. Obrigado, povo batista baiano, esse povo maravilhoso. Nós esperamos estar com vocês na Bahia em 2022. Que vocês esperem os batistas brasileiros, porque nós estaremos lá, sem dúvida, e para isso nós já estamos orando, como diretoria da Convenção Batista Brasileira, nós estamos orando para que Deus abençoe vocês nos preparativos para receber os batistas brasileiros, não é? E 2023 é Pernambuco que vai receber. Recebam a gente lá bem, que a gente vai receber vocês aqui também, com todo carinho. E eu digo que a história da versão batista é que muita coisa que esteja com vocês é a nossa oração. E eu digo, o pastor disse que não dá bênção, não é, às mulheres, mas eu estou terminando muitas das minhas orações dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, baianos, e dê paz e dê segurança no meio tão conturbado e no tempo tão difícil como nós estamos vivendo agora, dessa pandemia mundial, mas que as igrejas têm se renovado, têm buscado metodologias, têm buscado ferramentas, e o povo de Deus não vai perecer. Nós vamos ser mais do que vencedores. Passada essa pandemia, eu tenho orado para que a gente não se acomode em ficar no virtual, mas que nós estejamos em ação constante, porque Deus requer de nós, homens e mulheres, corajosos, submissos à vontade do Senhor. Essa é a minha oração. Amém, amém. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um convite a quem está nos assistindo. Na próxima sexta-feira nós teremos a última live de outubro, o mês dos batistas brasileiros.
né? E o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que é o presidente da nossa convenção, está falando sobre doutrina batista. Então, se você já não agendou, agende aí, porque é importantíssimo que você participe conosco. Continue orando, e eu creio que é a única coisa que cabe, especialmente aos líderes, homens que estão na live hoje, é fazer uma oração de pedido de perdão a Deus pela forma como nós temos tratado historicamente as mulheres, que como nós foram feitas à imagem e semelhança de Deus, que como nós têm realizado uma obra extraordinária, e estão naquela lista de Hebreus 11 que diz a palavra das quais o mundo não era digno, e que nós possamos reconhecer o agir de Deus na vida dessas mulheres, dando-lhes, conferindo-lhes a honra que elas são merecedoras. Então, a todas vocês, mulheres, nesse dia 23 de outubro de 2020, fica aqui o nosso pedido oficial de perdão pela forma desumana com que as tratamos, especialmente no início da nossa caminhada, e que ainda, infelizmente, estamos a reproduzir algum desses modelos de violência. Então, fica o convite para na próxima sexta-feira, realizarmos a última live do mês de outubro, dia 30 de outubro, com o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Irmã Deise, muitíssimo obrigado mais uma vez. Noite de paz para todos nós. Boa noite, que Deus abençoe e se sintam abraçados. Amém. Amém. Obrigada.